Olha, já vou começar esse vídeo aqui já pedindo desculpa, né? Porque pra parecer com essa cara aqui lavada aqui pra vocês é novidade. Mas minha pele tava muito sensível da alergia, então não tinha como eu passar maquiagem. Então vocês só abraçam, que o que importa hoje aqui é o conteúdo. Um conteúdo muito bem feito, inclusive. Então vem comigo que hoje o vídeo vai ser sobre Hamilton, um musical. Finalmente consigo ouvir até as vozes aqui gritando. Bom, se você é novo por aqui, meu nome é Joyce, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre bastante coisa diferente e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu coloquei lá no meu Instagram, se você não me segue ainda. Vou deixar o meu arroba aqui pra você ir lá dar uma olhada, sobre um musical em específico que eu já falei, você já viu aí no título, mas eu deixei lá no meu Instagram umas enquetes pra saber se vocês queriam que eu trouxesse vídeos pro canal falando sobre musicais em geral. E aí vocês votaram bastante que sim, o que deixou meu coração bem quentinho e eu fiquei assim, ó, eles que estão pedindo, tá? Eles que estão pedindo, não sou eu que decidi assim, a louca, vim falar sobre musical. E assim, né, gente, eu já falei em vídeo aqui, meu musical favorito é Hamilton, então eu não poderia não começar com esse musical, né? Vim aqui contar pra vocês o que faz esse musical ser assim tão extraordinário do jeito que ele é. Por que que o pessoal que já assistiu comenta tanto dele e por que que tem pessoas que assistiram e falam, eu nunca vi isso que todo mundo vê. O que é que a gente vê que a gente tanto diz? Eu vim aqui contar, sem spoilers, então se você ainda não viu o musical, essa é a sua chance de entender um pouquinho mais sobre. Eu vou deixar aqui certinho onde você pode ver ele e onde você pode ouvir as músicas dele. Mas vamos ao que interessa, não é mesmo? Então, a história foi criada por Lin-Manuel Miranda, que é ator, compositor e rapper. Então aí você já vê que tem uma coisinha diferente do que geralmente a gente vê em musicais, né? O musical em si, ele levou 6 anos pra ser escrito. Sim, 6 anos pra escrever um musical, um só. Tudo bem, é um musical complexo e bem longo, então a gente já vai entender por que que levou tanto tempo. Ele escreveu, né, teve a ideia de escrever esse musical logo depois que ele leu uma biografia do Alexander Hamilton, que é aquele cara lá da nota de $10, sabe? Vou deixar uma imagem aqui pra vocês verem quem que ele é, de quem que eu tô falando. Ele leu essa biografia e ele achou partes dessa biografia muito interessantes. E aí ele decidiu escrever essa peça, né? Que inclusive, né, já vou falar aqui de novo, eu amo de paixão. Desses 6 anos que levou pra ser escrito, 2 deles foram só pra escrever as 2 primeiras músicas, que são bem complexas, são bem bonitas e são muito bem escritas. Então, beleza, levou bastante tempo aí, né, pra gente começar a funcionar as coisas. Mas funcionou. Um dos maiores apoiadores dele, né, era o Barack Obama. Inclusive, eles foram uma vez fazer uma apresentação de algumas músicas do musical na Casa Blanca, né, quando o Barack Obama ainda estava no poder, na época em que o musical foi lançado, quando teve a estreia do musical. E aí, ele é, como eu falei, numa pegada totalmente diferente. Ele vai muito mais ali pro hip hop, né, pro R&B, pro soul. Então, ele tem uma pegada muito diferente do que aquele musical clássico que a gente já conhece, o que faz dele também diferenciado, né? Uma coisa que eu acho assim, ó, genial é que o elenco ele é formado majoritariamente por atores negros interpretando pessoas brancas, que além de brancas elas eram racistas. Então isso é uma sacada incrível, que pelo menos eu acho incrível. E eles costumam falar também algo do tipo, é a história da América do passado, Estados Unidos, sendo contada pelos americanos de hoje, estadunidenses. Então eu realmente acho genial isso. E outra parte que é genial e você acompanha, né, quando você vê que a história se trata não só da carreira, né, do Hamilton, mas como também da vida pessoal dele e toda a trajetória de vida dele. Então não vou dar spoiler aqui pra vocês, como eu já falei, mas você vê desde quando ele sai do Caribe aos 17 anos, que ele é órfão, filho de uma prostituta, com um escocês, ele sai lá do Caribe, vai para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos ainda pertence, né, aos britânicos, e ele, juntamente com outros imigrantes, fazem a história dos Estados Unidos mudar completamente, né, conseguem a liberdade para eles, que
tanto aí a gente vê naquela estátua que tá lá em Nova York. Então, como falei, isso não vai ser dado como um spoiler pra vocês, tá aí pra vocês assistirem mesmo o que eu tô falando, mas é muito genial isso de a gente ver, conseguir enxergar como não estadunidense essa contradição que eles têm, a maioria deles pelo menos, né, dizendo que não gostam de imigrantes, mas quando a história deles foi toda baseada na imigração, né, a história deles, como a maioria das histórias, é toda baseada, tipo, eles viraram independentes por conta de imigrantes. Então é muito satisfatório ver isso e enxergar com outros olhos, assim, sabe? Pelo menos pra mim é fenomenal essa pegada, isso em específico. Tá, Joyce, mas por que que ele decidiu escrever em hip hop? Tipo assim, poderia escrever as mesmas letras em uma pegada diferente, sei lá, né, no tradicional do musical. Ele, Lin-Manuel, quando ele tava lendo essa biografia que eu falei pra vocês ali no começo, ele viu que o Alexander Hamilton escreveu um poema pra se safar de um problema, né, e se safou desse problema. Escreveu um poema sobre esse problema e se safou dele. E ele falou, nossa, isso é muito hip hop, porque o hip hop que faz isso, né? Você escreve sobre um problema e indiretamente isso acaba te tirando desse problema. E aí ele decidiu escrever, né, maior parte do musical toda em hip hop. Uma outra coisa que é bem interessante é que a gente consegue ver as letras que o Lin escreveu para esse musical sendo utilizadas hoje em dia, em pleno 2021, com o mesmo impacto que elas poderiam ter sido utilizadas se existissem lá na época, né, onde a história de Hamilton se passava, a história da independência dos Estados Unidos se passava. Então a gente tem frases como a história está virada para você. Então isso é uma frase que é utilizada até hoje. Não é só um momento, é uma revolução, é uma manifestação. Isso também é dito em uma das letras dele e é utilizado até hoje, né? Então eu acredito que a gente vê o quanto isso pode ser atemporal e o quanto essas letras se encaixam perfeitamente, né, para esse musical. E hoje em dia ainda são perfeitas pro que tá acontecendo no mundo ao nosso redor. É brilhante, é genial pra alguém que escreveu isso. Lógico, né, gente? Ele levou nem 6 anos pra escrever, então talvez, assim, tenha buscado essas genialidades ali e aqui e fez com que fosse tão incrível. Mas realmente, né? Eu já devo ter falado incrível aqui várias vezes, é porque eu realmente acho. Então você consegue assistir o musical, né, lá na plataforma do Disney Plus, que tem vídeo aqui explicando sobre isso aqui pra vocês, vou deixar no card. Mas, né, isso não é o caso, tá aí, vocês podem assistir se vocês quiserem. Vocês podem ver esse musical lá. As músicas podem ser ouvidas no Spotify, né, se você não quiser ver o musical propriamente dito direto, você pode escutá-las no Spotify. Vou deixar também aqui embaixo o link da playlist pra vocês ouvirem. São ao todo 46 músicas e 2 horas e 40 de musical. É um musical um pouco pesado? É um musical um pouco pesado. A gente tem que levar em consideração também que é um musical todo cantado. A gente tem um diálogo só no musical inteiro, né? O resto é tudo cantado. Então é importante que agora que a Disney disponibilizou as legendas, você assistir com a legenda pra você entender sobre o que se trata de uma forma melhor. Se teu inglês já é fluente, coloca pelo menos a legendinha em inglês ali, ó. Aproveita dos recursos que lhes são dados, que vale muito a pena. Eu vi esse musical algumas vezes sem legenda e quando eles colocaram a legenda recentemente, eu decidi reassistir ele, pela não sei quantas vezes eu já vi isso, com a legenda em português. E assim, fez muita diferença, porque mesmo que eu tivesse entendido o conceito total do musical inicialmente, você não pega algumas referências, algumas palavras, por ser muito rápido. Então eu aconselho ver com a legenda. Hamilton, pra finalizar, é um musical que foi indicado a 16 prêmios e levou 11 deles. Então não sou eu, não é fulaninha que tá te dizendo que é muito bom. Ele é realmente premiado pra isso, né? Um musical excepcional. E vamos então à parte que interessa bastante vocês, talvez. Interessa bastante vocês, pelo menos me perguntam bastante lá no Instagram. Que é quem são os meus personagens favoritos e qual é a minha música favorita. Bom, eu vou fazer isso sobre todos os musicais que eu vier trazer pra vocês, então vou falar sempre da minha música favorita e também do meu personagem favorito, sempre que eu trouxer isso pra vocês. E em Hamilton é muito complicado de escolher isso, né, até porque, como eu falei, meu musical favorito, o coração meio que fica balançado ali, né, mas meu personagem favorito é a Eliza, não tem como não ser ela. Assistindo o musical, vocês vão entender. E a minha música favorita é Satisfied, que é da Angélica, que é a irmã da Eliza. Se você já viu o musical, deixa aqui nos comentários pra mim qual é a sua música favorita e qual é o seu personagem favorito, que eu quero saber, eu sou bem curiosa em relação a isso. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que eu tenha instigado um pouco
em vocês essa vontade de assistir, né? E eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. Ele deu um pouquinho de trabalho mais do que os outros geralmente dão. Então deixa teu gostei aqui, que isso vai ser importante pro meu trabalho. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Me segue lá nas redes sociais, que eu tô sempre perguntando a opinião de vocês sobre os vídeos que eu já fiz e sobre os vídeos que eu ainda vou fazer. Por hoje é só. Vejo vocês na próxima. Tchau!